Boa Olá, tarde, doutor. como é que vai, doutora? Tudo Eu bem? vou bem, e você? Bem, eu atrasei alguns segundos porque eu tive um pequeno incidente aqui. Eu virei meu mate na mesa. Que coisa horrorosa. Faz parte. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Que coisa triste. Eu já arrumo a câmera aqui. Nossa Senhora! Eu, eu fui me ajeitar aqui e o fio do fone de ouvido enganchou na cuia aqui. Que tragédia. Que coisa horrorosa. Para lembrar amanhã, Isso é doutor. como? Oi? É para lembrar amanhã Amanhã o quê? da tragédia de hoje. Não, mas daqui, quando nós terminar aqui, agora, ó, já consegui tirar de cima dos documentos aqui, menos mal ficou um montinho de erva em cima da mesa. Depois no final da live a gente ajeita aqui. Que barbaridade. Ainda que, bom, estamos bem. Uma vez eu derrubei no meu computador, foi a coisa mais linda, caiu erva no meio das teclas. E aí perdeu o computador, ou não? Não, não, deu para dar uma limpadinha, porque caiu erva seca. Aí eu tirei umas teclas, fiz uma limpeza ali. Mas que dizem que é sinal de sorte, né? Vamos partir desse princípio. Ai, que bom! Boa noite, Ó, o pessoal Andréia. já está chegando, Andreia, eu vi a Mariana ali também. Com a tragédia aqui, eu acabei não vendo todo mundo que já se manifestou aqui, A Raquel. mas Vamos aguardar mais uns minutinhos, né, doutor? Para entrar mais um pouquinho de vamos gente. Aí nós vamos mandando o iniciando. aviãozinho. Sabe que a gente tem que mandar o aviãozinho, né? Mas é sempre. Eu gosto dessas. Hoje é quarta-feira, né? A gente se perdeu com o Hoje é feriado, quarta-feira. mas é bacana. Eu gosto do fato das lives da UBAL, da comissão, serem sempre na quarta-feira, porque já cria um hábito no pessoal, né? Eu fico esperando, né? Exato, exato. Aproveitando esse ensejo aqui enquanto o pessoal está chegando, Thaís está conosco. Roberto, Ó, a presidente Roberta chegou. Aproveitando esse ensejo aqui, enquanto a gente não adentra no mérito, eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar de uma live da comissão. Acho que a comissão proporcionou excelentes conteúdos nesse período todo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com as mulheres agraristas, né? Ó, a Andrea está mandando nós mandar aviãozinho. euzinho. Eu já mandei uns aviãozinhos aqui. E muito feliz em conversar contigo. Nós nunca tinha tido a possibilidade de conversar com você e hoje estamos conversando. Inclusive, tu bem sabe que primeiro eu demorei para saber quem era você, porque no WhatsApp está um nome e aqui no Insta está outro. São muitos sobrenomes. Aí confunde um Eu tenho um pouco. só. Mas nós agradecemos Mas a sua presença e você é muito bem-vindo nas nossas lives. muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz em participar, principalmente por ser uma live, que eu acho que é mais que uma live. Isso aqui é a UBAL, a Comissão das Mulheres, tem feito aulas toda semana, aulas semanais. E eu acho muito bacana esse trabalho que está sendo feito pela comissão, porque nesse momento em que nós vivemos, em que muitos profissionais, não só do direito, mas muitos profissionais perdem o foco. E nós estamos criando autoridades no Instagram que às vezes se preocupam mais com a pose que vai sair na foto do que com o conteúdo. Eu acho bacana a comissão. A comissão ela tem demonstrado o interesse no conteúdo, na produção de conteúdo, e isso eu sou um entusiasta da Comissão das Mulheres, porque eu acho que vocês estão remando contra a maré, sabe? No sentido de buscar o conhecimento técnico, científico, e trazer para os associados, para as associadas, a possibilidade de um debate sério, de um debate bacana. Então, eu acho a gente tem que aplaudir, tem que participar, tem que nós profissionais do direito temos que valorizar esse trabalho que a comissão tem feito. A UBAL em si, ela é uma instituição que fomenta esse debate científico, esse conteúdo mais aprofundado, mas principalmente a Comissão das Mulheres tem se destacado
em fomentar nas redes esse tipo de conteúdo que eu acompanhei muitas lives aqui, muitas aulas, tem coisas aqui que não se encontram nem em cursos pagos. Então, essa busca pelo conhecimento científico técnico tem feito um diferencial da comissão. Acho que vocês estão de parabéns por fomentar isso aqui. Bom, vocês trouxeram o Zibete, acho que em 2 oportunidades, uma aula, né? Um profissional que tem todo um histórico aqui dentro do direito agrário. Então, aquelas lives que foram feitas com o professor Zibete são registros históricos que devem ser guardadas com muito carinho para toda a vida. Então, repito, sou um grande entusiasta do trabalho que a comissão vem fazendo. Acho que vocês estão liderando o agrarismo nacional em busca desse horizonte lá na frente, nessa fase em que muitas vezes se perde, né, nas ausências de conteúdo, os profissionais se perdem na busca do ego. Acho que vocês estão trilhando um caminho muito certeiro em busca do que realmente importa, que é o conhecimento técnico que nós vamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa atividade profissional, com os nossos clientes, que é o que nos fomenta a estar em eterno estudo. Nós agradecemos e essa realmente é uma preocupação da comissão de gerar conteúdo e gerar conteúdo de qualidade, né, doutor? Porque hoje todo mundo gera muito conteúdo, mas conteúdo de qualidade e embasado em conhecimento são poucos profissionais. Então, essa é uma preocupação da Comissão da Mulher Agrarista. Doutor, eu acho que eu vou começar te apresentando, então nós vamos ficar com pouco tempo. A Ana Luísa está dando saudações aqui, o Zé Roberto também falou boa noite direto da terra do chopp, porque eu também sou da terra do chopp. Então... Me permita uma parte aqui, antes de você iniciar, eu só queria fazer uma saudação especial para a Ana Luísa, que eu acho que esse trabalho que a comissão vem fazendo, vem apresentando para o mundo agraristas que até então não eram conhecidos do grande movimento, assim, porque às vezes são pessoas que estão no interior, são pessoas que estão trabalhando longe das capitais, e a Ana Luísa é um exemplo do que a Comissão das Mulheres deve fazer e tem feito, que é mostrar para o mundo profissionais que têm um talento enorme, uma capacidade enorme de trabalhar elementos, e a Ana Luísa tem se destacado muito nessa questão do agro e da moda. Então, ela desbravou isso, conseguiu mostrar isso para o Brasil, e eu sou muito, muito feliz de ver esse trabalho dela rendendo e sendo apresentado, porque ela pegou um ponto que ninguém tinha trabalhado até então. Qualquer pessoa hoje em dia falar em relação do agronegócio com a moda é porque viu algum trabalho da Ana Luísa. Então, acho muito bacana. Eu queria fazer também uma saudação especial ao meu estimado amigo Jânio Zeferino, que está aqui presente na live, um dos maiores negociadores de dívidas de origem rural na fase administrativa. Então, que bom que o nosso estimado amigo Jânio está aqui, pode, inclusive, abrilhantar e participar aqui com o seu conhecimento aqui nessa live. O Jânio está se manifestando, inclusive recomendo que sigam o nosso amigo Jânio, um exímio negociador de dívidas de origem rural. Então, eu vou começar apresentando o senhor, posso? Claro, é que eu falo demais, viu? Pode me cortar de vez em quando. Então, hoje a nossa live é da Comissão das Mulheres Agraristas da UBAL. E nossa live é com o Dr. Francisco Torma. Ele é advogado, ele sempre atuou na área rural, ele é especialista em direito tributário, com conhecimento aprofundado em endividamento rural, títulos de crédito rural, seguro agrícola e contratos agrários. E para quem não sabe, ele também é o coordenador da página do AgroLei. E nós vamos falar hoje um pouco sobre financiamento rural, sobre crédito rural. Então, quem já tiver alguma dúvida e já quiser ir deixando, pode deixar que eu vou anotando. E aí o Torma vai respondendo durante a live. Então, para começar, doutor, vamos começar falando qual que é a diferença entre crédito rural e o financiamento privado? Qual que é a principal diferença? Eu sempre... Quando a gente fala sobre o financiamento da atividade agrária, nós temos que entender esse universo, e acho que tu colocas muito bem essa questão como ponto de partida, porque há uma confusão muito grande em relação a isso. Eu até
dou um passo para trás ainda. Eu sempre gosto de começar esse tipo de conversa dizendo o seguinte: para a atividade agrária acontecer, nós precisamos de 3 elementos. Por enquanto, nós precisamos de 3 elementos, né? Até a revolução tecnológica tirar algum, nós precisamos de 3 elementos. Terra, e aí já temos até algumas experimentações hidropônicas que sequer a terra precisa, mas pelo menos uma base precisa. Os nutrientes da terra estão na água, então ela é como se a terra estivesse ali. Nós precisamos então de terra, nós precisamos de água, sem água não existe atividade agrária, e nós precisamos de dinheiro, né? Então são 3 elementos. Nós podemos ter a terra e podemos ter a água, mas sem dinheiro nós não temos como desenvolver uma atividade agrária. É por isso que o crédito rural tem uma importância muito grande no desenvolvimento do Brasil. Eu sou entusiasta do crédito rural, inclusive por essa lógica, porque veja, quando a gente conversa com o vô, né, o vô sempre dizia assim, aqui onde é que tem esses prédios era tudo mato. Sempre Os vô adoram falar isso. E eu sempre digo o seguinte, antes do crédito rural, o Brasil, antes dos anos 60, o Brasil era um país em formação. Aqui era tudo mato, né? As grandes legislações, elas vieram quando? A partir dos anos 60, os grandes códigos, né? E o Estatuto da Terra, ele surge em 1964 para ajudar a construir um país que, embora tivesse um espaço territorial gigantesco, era importador de alimentos. Nós tínhamos uma agricultura muito rudimentar. Ainda se falava em agricultura de subsistência, que é um conceito que hoje nós nem podemos cogitar. Quando a gente fala com o Albenir, se perguntar para o professor Albenir sobre agricultura de subsistência, ele dá um pulo de meio metro e diz, não, isso não existe. O agronegócio não comporta mais esse tipo de situação. Então, nós começamos a desenvolver um país e essa questão da agricultura e das legislações destinadas ao fomento da agricultura foram muito importantes. Então, nós tivemos aqui em 64 o Estatuto da Terra, que disciplinou reforma agrária e principalmente contratos agrários, eu tenho arrendamento e a parceria. E aí, a partir de 65, eu tenho a criação do crédito rural. Então, eu tenho assim o Estado brasileiro dizendo, olha, eu preciso fomentar a atividade agrária e eu sei que não dá para fazer isso sem dinheiro. Por quê? Porque o produtor precisa ter acesso a sementes, a insumos, a equipamento, maquinário. Nós éramos um país muito rudimentar em relação a isso. Nós não tínhamos essa tecnologia. Precisamos do quê? Dinheiro para ter acesso a essa tecnologia. Criou-se, então, o crédito rural, que é uma política pública, está dentro da política agrícola. Quer dizer, é a mão do Estado regulando o país e dizendo, olha, eu acho que nós temos que ir por aqui, porque aqui é o caminho. Isso é uma política pública. Pedro Puccini é um grande professor de políticas públicas, pode até falar um pouco melhor para nós sobre isso aí uma hora dessas. Então, a partir do momento que eu tenho essa mão do governo dizendo, olha, por aqui é o caminho, eu tenho uma injeção de dinheiro no fomento à agricultura e eu começo a ter uma produção que foi crescendo e eu tiro. O Brasil sai desse caráter de país importador de alimentos e passa a ser um exportador a partir dos anos 90. Por quê? Porque nós já conseguimos agregar tecnologia suficiente para ter uma produção maior e ter um excesso de produção a ponto de começar a exportar. E isso, eu sempre digo que isso se deu ao crédito rural. Por quê? Porque sem essa injeção de dinheiro no campo, nós não teríamos como desenvolver essa agricultura da forma com que se desenvolveu. E a partir do momento em que o crédito rural faz o seu trabalho tão bem a ponto de o agronegócio brasileiro crescer tanto como cresceu a partir dos anos 90, 2000, eu preciso... o Estado percebe que essa organização dele a título de crédito rural já não é mais suficiente. Uhum. Por quê? Porque deu muito certo essa política. E aí que vem o financiamento privado. Aí o que o Estado faz? Ele diz assim, olha, eu vou só regulamentar os títulos, quais os títulos que vocês vão utilizar e vocês comecem a financiar direto com quem tem o capital, com os privados. O fornecedor de insumos, com a trading, aí nasceu a CPR. CPR que é uma das principais engenharias e tecnologias jurídicas brasileiras. Eu tenho orgulho disso. Acho que porque... Travou? Não? Não, para mim não. Tá. Deu uma leve travadinha de você, mas já voltou aqui. Então, assim, é uma engenharia jurídica que nós temos que nos orgulhar, porque nós ajudamos a desenvolver
a essas relações do produtor rural com o setor privado através da CPR, que não pode nunca ser confundida com as cédulas do crédito rural. Então, para te responder esse primeiro questionamento que tu me fez, o crédito rural é aquele financiamento que é controlado pelo Estado, é anunciado através do Plano Safra. Então, eu tenho o Estado todo ano dizendo, olha, nós organizamos a nossa política agrícola creditícia para fazer desta forma. Então, assim, eu estou destinando tantos milhões para o Pronaf, para o Pronamp, para os financiamentos maiores do BNDES, tudo isso através do Plano Safra. E também aí deixa a cargo do setor privado financiar o excedente, né? Então, de onde é que vem o dinheiro do crédito rural? Principalmente dos depósitos à vista que os bancos fazem, não é dinheiro público. Muita gente diz assim, mas o governo tira dinheiro do cofre público para financiar produtor. Não é assim. Esse dinheiro é um dinheiro que os bancos têm que a primeira CPR internacional foi aprovada por mim. Jânio, depois tu conta melhor essa história aqui, por favor. E, então, eu tenho esse... Foi tão importante a manifestação. Doutor, na verdade, historicamente, né, antes desse crédito rural, o produtor não tinha nem condições financeiras de investir na própria propriedade, né? Porque nós sabemos que tem grandes produtores, mas tem milhares de pequenos produtores que ele não tinha essa capacidade, né, essa liquidez necessária para investir. Exato. Essa injeção de recursos que foi o diferencial do nosso país, de conseguir elevar o Brasil a uma potência agrícola. Então, tudo isso se deve a uma política pública. Então, a partir do momento em que esses recursos começaram a ficar escassos, eu tenho o Estado trabalhando para fomentar o financiamento privado. Então, é uma diferença considerável o que é crédito rural e o que é financiamento privado. Por quê? Porque o crédito rural o Estado regula. Ele diz, olha, vão ser tantos milhões ou bilhões que os bancos vão emprestar com essa taxa de juros. Se der uma frustração, o banco vai ter que prorrogar. Então, é tudo muito bem regulamentadinho. E no financiamento privado, o Estado se limita a dizer, olha, tem uma CPR aqui, ou tem um CRA, hoje em dia tem vários títulos privados, vocês podem usar, vocês particulares, o produtor e a sua fornecedora de insumos, vocês usem esse título aqui. Agora, o que vocês vão contratar, qual vai ser o prazo, qual vai ser os encargos, aí é com vocês. Se virem. Então, quando eu estou falando em crédito rural, estou falando daquele financiamento que o Estado controla. O financiamento privado é diferente, ele acontece entre particulares. E a nossa ideia hoje é conversar justamente sobre como é que se dá, o que o produtor oferece em garantia, quais são os riscos no crédito rural. E a Mariana muito bem recorda aqui que toda a disciplina do crédito rural, hoje ela é condensada num documento chamado Manual do Crédito Rural, que está disponível no site do Banco Central. Então, qualquer dúvida, se eu quero saber um pouco de Pronaf, Proagro, como é que prorroga, quais são as taxas, está tudo no Manual do Crédito Rural, que é um documento que o agrarista não deve imprimir, não deve fazer uma cópia PDF, porque ele é atualizado toda hora. Então esquece, se você pensar, vou imprimir o Manual do Crédito Rural. Não faça isso, porque ele está mudando toda hora. Vem uma resoluçãozinha do Banco Central lá e muda, então vai virar rascunho essa tua impressão do Manual do Crédito Rural. Na verdade, nós precisamos até prestar um pouco de atenção quando acontece a execução, porque muitas vezes o banco emprega, mesmo no crédito, em relações de crédito rural, os juros de um financiamento normal, na hora da cobrança, né? Aí tá aí o Jânio, que é um parceiro que não vai me deixar mentir sozinho. Um dos grandes problemas que eu percebo no enfrentamento das execuções que vêm do banco em crédito rural o que acontece quando o produtor tem uma situação de frustração de safra, comprovadamente, uma frustração que é possível demonstrar por A mais B que ele não pagou aquela conta por conta de uma frustração, ele tem o direito à prorrogação. Está lá no Manual do Crédito Rural, 2.6.9, e aí depois vem uma série de prorrogações pontuais, como por exemplo, veio uma resolução esse ano para os produtores que foram atingidos pela seca aqui no Rio Grande do Sul,
né? Então, além daquela prorrogação automática do Manual do Crédito Rural, vem sempre uma série de prorrogações. Produtores do Nordeste, com frequência, são atingidos por estiagem, tem prorrogações específicas, né? E nós temos uma situação em que, o produtor demonstrando o direito a a prorrogação, ele pode prorrogar pelos mesmos encargos. E o que nós temos como um dos maiores problemas em relação a isto, essa situação que tu relatou? É que o produtor vai lá no banco, pede para prorrogar, e o banco diz, olha, eu posso fazer aqui uma cédulazinha nova, teu juro que era 5, 6%, vai para 30 ao ano, mas é o que eu posso fazer para ti. E eu tenho vários clientes nessa situação. E o cara, assim, vamos pensar de forma bem prática aqui, né? Quando o produtor precisa financiar todo ano a safra dele e o banco diz, ou tu faz isso, ou eu não vou te fornecer mais crédito, o cara assina o que apresentarem para ele, ele está assinando. O que tiver na mão lá, ele está assinando para garantir o custeio da safra que vem. E aí, o que acontece? A safra que vem não dá tão bem, aí vira uma bola de neve. Porque aí, tu tá pegando aí um contrato que está lá daqui a pouco 30% ao ano. Poxa vida, imagina se tu não conseguir cumprir esse contrato no ano que vem, e vai ser difícil, porque já é um encargo grande. Aí tu tem o teu custeio daquele ano para pagar, mais o que ficou para trás. Mais esses 30%, começa a ficar impagável a coisa. Então, é essa operação que nós chamamos de desvio de finalidade do crédito rural que tem que ser muito bem combatida. E, na verdade, acontece bastante, né? E, às vezes, no próprio momento da execução, de modificar a taxa de juros, ou então cobrar os juros de forma diferente do que está estipulado no contrato. Acontece bastante, né? E aí tu pega uma situação em que o produtor às vezes está um pouco desacompanhado, né? Porque, aí, claro, temos que fazer uma análise muito maior do que a gente tem que quase sair do contexto aqui, mas o agronegócio hoje não comporta mais esse tipo de amadorismo de vai o produtor lá conversar com o gerente do banco e assina o que o cara está botando. Não funciona mais assim. Esse tipo de situação levou ao endividamento que nós temos hoje, que é absurdamente grande. Então, o que nós temos que ter em mente? Não é uma novidade. O Estatuto da Terra já fala lá em 64 que o agricultor ele é uma empresa. Empresa não quer dizer um CNPJ, mas ele exerce uma atividade empresarial. E nós não fazemos uma atividade empresarial amadora com as cifras que envolvem o agronegócio. Os contratos são todos milionários. Você pega um custeio mediano, hoje em dia, de R$ 1 milhão para cima. Como é que tu vai fazer uma negociação de R$ 1 milhão para cima de forma amadora, sem consultar previamente uma assessoria jurídica? Então, hoje, a assessoria jurídica ela funciona muito melhor, auxiliando o produtor antes do problema, do que remediar. Mas, ainda assim, eu te digo, por experiência própria, que a maioria absoluta do produtor rural procura o advogado quando o oficial de justiça bate lá na porteira, está buzinando na porteira com mandado de execução. Muitas vezes nós perdemos o direito e perdemos a chance de fazer uma defesa bacana porque isso não foi visto antes. E aí, depois que o processo começou, já é complicado, né? Tem que se analisar antes. Antes de vencer a conta, se o produtor percebeu que não vai conseguir fazer o pagamento, é lá que ele tem que acionar a sua assessoria jurídica para tocar esses trâmites, né? Não adianta fazer isso quando o oficial está lá buzinando na porteira, daí ele vai se esconder lá no fundo do campo, o oficial vai dizer que ele se escondeu. Não adianta, nós precisamos enfrentar, nós precisamos entender que o agronegócio demanda atualmente medidas visão empresarial. É um negócio, assim como uma indústria, como um comércio, mas não vê assim uma indústria levando as coisas tão de forma amadora assim. Mas ainda no mundo rural ainda existe aquela noção equivocada de que meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, então eu vou fazer assim também. Funcionava aquela época? Funcionava. O Jânio, vou incomodar bastante o Jânio aqui hoje. Como é que funcionava há pouco tempo atrás? Anos 90, anos 2000. O produtor não pagava a conta, o governo vinha correndo, baixava uma resolução lá e prorrogava as contas. E todo mundo dizia, o governo federal premiava o produtor que não pagava a conta em dia. Eu me lembro dos casos de PES e securitização, que quem pagava em dia pagava, quem não pagava a parcela, o governo vinha correndo e dizia, não, vamos fazer uma resoluçãozinha aqui, joga essa aqui para a última, baixa o juro. Então, o governo, administrando o crédito rural,
mal acostumou muito no nosso produtor. Sempre acudindo, muitas vezes que não precisava, até premiando a má gestão. Nós temos que entender muito que uma coisa é uma frustração por um fator biológico adverso que não está às mãos do produtor ter controle. Uma estiagem muito grande, uma chuva de granizo, uma infestação de gafanhotos. Agora, nós não podemos querer premiar a má gestão. Então, é importante diferenciar isso, né? Nós vemos muitos casos de má gestão no mundo rural que não são mais compatíveis com a atual estrutura do agronegócio brasileiro de hoje em dia. O doutor, e os títulos utilizáveis no crédito rural? Como Vamos lá. Vamos entrar no mérito aqui, porque eu falei que a gente fala demais, daqui a pouco já passou a hora aqui, nós entramos no mérito, mas é que a gente se emociona. Vamos lá, crédito rural. Onde é que eu encontro os títulos e, por consequência, as garantias do crédito rural? Manual do Crédito Rural, você vai encontrar tudo lá. E também os primeiros títulos estão no Decreto-Lei 167 de 67. O que nós temos de principais títulos? Cédula rural pignoratícia, hipotecária, e a pignoratícia e hipotecária. São os principais documentos. E a diferença deles está justamente na garantia real. Digo real porque a garantia fidejussória, a garantia pessoal, ela pode acontecer em qualquer contrato, sem problema nenhum. Mas o que diferencia essas cédulas é a garantia real. Então, se eu estou falando de uma cédula pignoratícia, a minha garantia é um penhor. Penhor se dá sobre coisas móveis. A principal garantia móvel que é utilizada nos contratos é o penhor do grão, da lavoura em formação. A legislação permite eu fazer o penhor desta lavoura em formação. Lembrando que o artigo 1443 do Código Civil diz que o penhor agrícola, que recai sobre a colheita pendente ou enviar informação, abrange imediatamente a seguinte no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Então, colegas advogados, tenham atenção. Se o produtor dá em garantia o penhor deste ano e não consegue pagar essa conta, a lavoura que ele vai formar no ano que vem ainda vai estar vinculada a essa operação que ele deu em garantia. Já vi muitos casos de produtor que passou tudo bem, eu não paguei, mas azar, agora eu vou plantar e ninguém mexe porque o penhor acabou naquela cédula. Não, ele se estende por pelo menos mais uma. Depois não adianta reclamar quando o oficial de justiça fazer o arresto lá na lavoura. Entendi. E o penhor do gado? Porque tem muita gente que dá o gado do mesmo. Dá. O penhor pecuário está do 1444 a 1446 do Código Civil. Aliás, quem quer dar uma analisada, conhecer o Código Civil nesse ponto aqui, vai estar lá no penhor rural, seção 5, a partir do artigo 1438, tem bastante informações sobre os penhores que se dão no mundo rural. Então, também pode ser aqui o penhor pecuário, tem as regrinhas do 1444 e 1446, nada muito diferente do grão. São qualquer coisa móvel. Produtor, nós estamos falando só de garantia daquilo que ele está cultivando? Não, pode ser o carro, pode ser o relógio, não sei se o relógio do produtor vai valer tanto assim a ponto de dar garantia, mas pode ser o relógio, pode ser qualquer bem imóvel, né? E aí, como alternativa, nós temos também, mas como outra espécie de título, nós temos o penhor hipotecário. O penhor hipotecário é ótimo. Nós temos a garantia hipotecária, que assim, esse sim se dá sobre o imóvel. Da mesma forma, precisa ser o imóvel em que está sendo explorada a atividade agrária? Não, de forma alguma. Pode ser a casa na cidade, o apartamento. E aí eu me recordo das aulas de civil lá na faculdade, quando nós aprendemos que embarcações e aeronaves sofrem hipoteca e não penhor, por mais que sejam móveis, né? Então, lembrando, se o produtor rural tiver um navio para dar em garantia, não é penhor, é hipoteca. Ou um avião. Ou o seu avião. Tem produtor rico aí que tem os aviões. Tem. Helicópteros aí é hipoteca.
E a cédula hipotecária, pignoratícia e hipotecária é uma mescla dessas duas. É uma cédula onde eu tenho os dois tipos de garantia. Essas são as cédulas muito comuns aí que a gente vê nas execuções bancárias por endividamento. São essas três cédulas, se vê muito ainda. Ainda tem uma outra cédula no Decreto-Lei 167. Poxa, como é que me foge o nome da cédula aqui? A nota de crédito rural. A nota de crédito rural, ela é um instrumento de financiamento rural criado também pelo Decreto-Lei 167 de 67, que ele é mais ou menos como cabeça de bacalhau. Ele existe, mas nunca ninguém viu. Por que que ele não se vê? Porque ele é o único título que não tem garantia real. Ele pode ter só a garantia fidejussória, só um aval, mas ele não tem garantia real. Como está para nascer banco que empresta sem pedir uma garantia real, são raríssimos os casos de nota de crédito rural. Para não dizer que eu nunca vi uma, eu estava dando aula no IUMA uma vez, na pós-graduação de Direito Agrário, e eu comentei que eu nunca tinha visto, e um aluno lá disse, não, peraí, eu tenho uma aqui. Aí puxou uma lá, uma foto de uma batida à máquina de escrever. Digo, essa do tempo do fio do bigode. Porque eu nunca vi. O Eu nunca banco vi. financiar sem garantia real é um negócio inédito, né? Então, aquela era a batidinha à máquina de escrever. Foi a única que eu vi até hoje. Evidente, e, de fato, ela não tinha garantia real nenhuma, né? Então, foi um inédito. Mas, assim, basicamente, nós temos essas três cédulas com garantia que estão lá no Decreto-Lei 167. E aí eu começo a ter... Então, veja, eu falei de, basicamente, penhor e hipoteca, né, que são garantias que demandam uma execução. Se eu dei, por exemplo, se eu dei o penhor do meu grão como pagamento, a instituição credora tem que fazer um movimento no sentido de buscar, fazer uma execução para entrega de coisa fungível, que é grão, afinal de contas, né? Se ele não achar esse grão depois, essa execução se converte por quantia certa e aí segue o processo daquela forma que nós conhecemos, anos e anos. Então, essas são as primeiras cédulas e garantias que a legislação criou. E aí, é evidente que o sistema financeiro também pressionou no sentido de ter garantias melhores, e aí nós começamos a experimentar outros tipos de garantias após isso, que são as garantias fiduciárias. E aí é que começa o sofrimento do produtor rural. Pois é. Bom, Na verdade, as pessoas, de um modo geral, têm uma visão de que o produtor tem muito dinheiro, que não, isso não acontece com o produtor, e eu acho que o próprio produtor, às vezes, tem um pouco de aversão do advogado, né? Ele tem um pouco de medo. Que por isso que muitas vezes, quando ele vai lá no banco, ele não quer que o advogado vá junto, porque ele tem medo. Ele acha que está ficando sério tem, demais, né? eu concordo contigo, acho que nós podemos até fazer uma análise um dia sobre isso, vamos fazer um estudo aprofundado, porque, claro, tem várias formas, várias sistemáticas de produtores, mas assim, eu como advogo para produtor rural aí há uns 14 aninhos, o que justifica esses fios brancos aqui, Não. percebo que os produtores um pouco mais antigos, da velha guarda, eles têm, ainda funciona muito aquele negócio do meu pai fez assim, meu avô fez assim. E uma outra coisa que eu percebo é que eles sabem que estão fazendo errado e escondem da gente. Até o Porque assim, ó, fim. eu tive casos assim que, o que tu acha de eu fazer isso? Eu digo, ó, não faço porque não vai dar certo. Por isso, por isso, por isso. Ah, muito bem, muito obrigado. E aí o cara some. E quando o produtor some, quando teu cliente, não só o produtor, né? Quando teu cliente some, tu sabe que ele está aprontando. Aí, dali a um tempo, o cara apareceu com aquele sorriso amarelo, dizendo, olha, estou com um problema aqui, e apresenta o negócio o que ele fez. Eu digo, tio, eu não te falei para não fazer isso. Mas é que o negócio era muito bom. Tá, é tão bom que agora tu está aqui na minha frente tentando resolver. Para resolver é mais caro do que a assessoria que a gente dá no preventiva, né? Na verdade, eu acho que o produtor rural ainda é um dos poucos que querem pagar. Por isso que eu acho que eles assinam Claro. o contrato. Se o banco falar para eles, não, é o dobro, eles vão assinar, porque eles vão falar, eu vim aqui, eu tenho palavra, eu vou pagar. Então, eu acho que É que assim, ó, o produtor rural,
ele é, por natureza, um cara que tem muita fé nas coisas que estão por acontecer. Ele assume obrigações, ele não assume obrigações achando que não vai pagar. Ele assume obrigações acreditando, esperançoso, acho que a melhor palavra é esperança. Ele é sempre esperançoso que a safra que vem vai ser melhor. Só que aí eu vejo que nós precisamos trabalhar, eu não tenho dúvida nenhuma, que enquanto nós não desenvolvermos um sistema eficiente de seguro rural no Brasil, nós vamos viver dependendo da boa relação do produtor rural com as instituições divinas. Então ele planta rezando para que chova. E quando começa a chover demais, ele reza para que pare de chover. Só que isso não é mais compatível com essa fase em que nós vivemos de alta produtividade, de agricultura de precisão, de mercado internacional. Não adianta eu dizer para o chinês lá que não choveu e eu não vou conseguir encher os navios de soja para exportar para a China. O cara ele quer o grão, ele comprou o grão. Então nós precisamos trabalhar de uma forma em que essa produção esteja mais segura. Hoje o seguro rural é extremamente caro. Se não for no âmbito do Proagro, é muito caro para um produtor que não está no âmbito do Proagro resguardar a sua lavoura em termos de seguro. É absolutamente inviável, ela quase come todo o lucro. Então, precisamos trabalhar uma ferramenta, uma forma de se fazer isto com que todo mundo trabalha, está envolvido na cadeia do agronegócio, vá dormir tranquilo. Porque, se Deus acordou de mau humor lá e mandou uma chuva de granizo, tudo bem, as operações estão seguradas. É isso que nós precisamos. Então, eu acho que a nós, que trabalhamos com o agronegócio, que temos o conhecimento do direito agrário, precisamos pensar ferramentas e formas de se fazer isso com mais tranquilidade. Talvez repensar nossa forma de seguro. Muito se fala na subvenção, mas eu vejo que o Estado está deixando a desejar muito na subvenção do seguro, que é a parte que ele paga do seguro, né? O produtor rural tem a subvenção, o governo ajuda a pagar o seguro, mas muitas vezes não tem funcionado. Inclusive, nós já tivemos casos há pouco tempo atrás, onde o produtor rural contratou o seguro e o Estado brasileiro não fez a subvenção, não pagou a parte dele. E aí o banco disse, ou tu inteira o resto, ou tu não está segurado. Então, é uma política que não funcionou. Aí depois, o que adianta fazer depois um movimento de securitizar dívidas do produtor que não conseguiu pagar? Pô, não é mais fácil injetar esse dinheiro, então, no seguro da produção, do que ficar securitizando por anos e anos e muitas vezes tirando o produtor rural da atividade porque não conseguiu securitizar, porque o processo é lento, porque não funcionou. Então, é preciso repensar a forma com que nós estamos desenvolvendo essa nossa atividade. Estados Unidos, praticamente toda a lavoura é segurada, 90 e poucos % da lavoura é segurada. Aqui no Brasil, me fugiu o percentual, mas é pouquíssimo. São poucas lavouras, a maioria no âmbito do Proagro. Então, nós somos competitivos com os Estados Unidos, trabalhando de forma ainda amadora. Pois é. Então, nós precisamos desenvolver uma forma de trabalho um pouco melhor. A Carmen está falando que ela acha que o seguro rural vive um momento melhor do que vivemos até aqui. Pode ser que sim. Talvez ela tenha até mais informações, mas o que acontece é que ainda é muito caro. Eu converso com produtores e dizem que ainda é muito caro. A subvenção, me parece que o governo está levando mais ou menos pago como é que eu fui ler. Eu tenho que aprender a não ficar lendo as perguntas ali, porque daí eu me perco no que eu estou falando. Mas, enfim, eu acho que nós precisamos... acho que funciona, tem funcionado, só que, assim, fora desse âmbito da subvenção, fora desse âmbito do Proagro, ainda é muito caro. Eu converso com produtores que me dizem isso, que eles preferem contar com a sorte do que gastar todo esse dinheiro em contratação de seguro. Eu vi que alguém, que eu não vi quem ali, perguntou sobre a lei do agro, eu já vou chegar lá, porque a gente começou a conversar de novo. Foi o José Alberto Reis. Eu acho que o José Alberto o José Reis. Está querendo saber as novidades da MP do agro, da nova lei do agro. Eu falei agora há pouco sobre pignorativo, hipoteca e penhor, né? Faltou legal. CPR. Aí o que... E a CPR? Oi? CPR é financiamento privado.
Então, A precisamos CPR é entrar na financiamento. CPR. Podemos entrar lá no final, mas ainda estamos no mundo do crédito rural. Ó, a separação, por isso que eu sempre separo esse negócio. O que acontece, então? Os instrumentos, as instituições financeiras precisavam de uma garantia melhor do que penhor e hipoteca. E aí, o que acontece? Criou-se alienação fiduciária, a cédula de crédito bancário, que é um título genérico. Através de uma cédula de crédito bancário, o banco pode financiar qualquer coisa, desde a atividade rural até as férias de quem quer viajar e fez um financiamento. Aliás, não dá mais para viajar hoje em dia contra a pandemia. Então, esse título genérico foi incorporado como no Manual do Crédito Rural como um dos... aliás, a Xana está aqui, a Xana é mestre em seguro. Eu não sei se ela já falou sobre seguro, acho que já falou, mas eu perdi essa live. Voltando no tempo. Então, o que acontece? Criou-se, então, eu leio aqui, me perco. Criou-se, então, essa cédula genérica para o banco financiar qualquer coisa. E aí foi absorvido pelo Manual do Crédito Rural a cédula de crédito bancário como instrumento apto a contratar crédito rural. E aí, por que os bancos começaram a contratar o financiamento rural, do crédito rural em cédula de crédito bancário e não naquelas cédulas que nós vimos ali do Decreto-Lei 67? Porque está escrito aqui no Manual do Crédito Rural, no item, estou aqui no 2.3, que é garantias, ponto 9, diz o seguinte: a alienação fiduciária tem por objeto coisa fungível, bens móveis e imóveis, é legal. Sendo inadmissível o seu ajuste em cédulas de crédito rural. Então, o que eu tenho? Olha, dá para usar alienação fiduciária no crédito rural? Dá. Mas eu não posso usar ela em cédula de crédito rural, que é aquela que nós acabamos de conversar. Aí o que o banco faz? Então, eu não vou usar a cédula de crédito rural, eu vou usar a minha cédula de crédito bancário, que eu posso contratar qualquer negócio aqui. E aí está lá, alienação fiduciária para o produtor que assinou amadoramente uma cédula sem saber o que é aquilo. E na alienação fiduciária, que é aquele instrumento que foi feito para financiar apartamento Minha Casa Minha Vida e carros, aonde o bem financiado pertence à instituição financeira, só vai pertencer ao mutuário quando ele quitar o contrato. Então, se aplica essa garantia perversa, por vezes, se aplica no crédito rural. Então, o produtor rural vai dar o seu imóvel em garantia sem saber que o imóvel não está mais na esfera patrimonial dele, agora esse imóvel é do banco. Ele tem uma expectativa de retomada desse bem se tudo correr bem, se ele pagar esse débito em dia. Então, eu tenho esse primeiro baque, porque embora isto foi uma construção jurídica, ainda se vê muitos produtores que não entenderam a sistemática da coisa. Eu te digo um caso prático eu até atendi com o meu estimado amigo Guilherme Medeiros. Nós atendemos um produtor agora, em 2020. Um produtor que nos disse: olha, eu estou devendo e tal, queria ver como é que eu faço o que eu posso fazer e tal. Eu perguntei, não tinha visto o contrato dele ainda, já foi citado, alguma coisa assim? Ele, não fui citado. Só veio um cara aqui do registro de imóveis me entregar a notificação, mas não se preocupem que citado eu não fui. Não tinha, mas então tu já perdeu o teu imóvel e nem ficou sabendo. E de fato, o registro imobiliário tinha notificado ele para purgar mora em 15 dias, sob pena do imóvel permanecer no âmbito de propriedade do banco, consolidar a propriedade para o banco. E esse imóvel já tinha sido consolidado para o banco faz mais de meses. Esse produtor não sabia. Ele ainda estava naquela expectativa de o que eu posso fazer para prorrogar a minha conta? E o banco já estava lá na frente, já era. É meu. É meu, agora ninguém mexe. Então, essa situação são situações que muito nos preocupam. É importante, eu sempre digo, as associações de produtores têm que explicar, por vezes, essa situação. Sindicatos, principalmente, que trabalham direto com o produtor. É fundamental entender essa sistemática, né? Ou pelo menos o produtor tem que ter profissionais da sua confiança para tratar disso. Eu sempre digo, o produtor ele não precisa ser um expert em tudo. Se ele quiser ser um expert em tudo,
ele vai ser como um advogado generalista, que é que nem um pato, né? Fazer tudo, mas não faz nada bem. A expertise do produtor é o quê? Produzir. Mas o que ele precisa? A produção hoje em dia envolve muita burocracia, muitas questões legais. Então, tem uma boa equipe multidisciplinar para tratar desses assuntos, para explicar, para traduzir para ele como é que acontecem essas coisas. E aí, já entrando na questão da lei do agro, a partir da lei do agro que veio agora, eu tenho uma novidade. Eu tenho uma nova cédula rural, cumulada com uma nova garantia rural, que consegue ser mais agressiva do que a alienação fiduciária, que é o patrimônio da afetação e a cédula imobiliária rural. Essa sim, são excelentes instrumentos voltados para pensar na garantia. Inclusive, deixa eu te fazer para você entender, doutora, como nós mudamos a nossa forma de pensar os instrumentos, como a legislação mudou a forma de pensar. Olha só, eu vou lá para o Decreto-Lei 167, está aberto aqui no meu computador. Se eu pegar os elementos de qualquer cédula, a cédula rural pignoratícia, aqui, ó, artigo 14. Requisitos da cédula rural pignoratícia. Está lá, não, aqui, ó. Nome do credor, valor do crédito, com indicação da finalidade ruralista que se destina. Qual é a preocupação do financiamento baseado nessa cédula? Eu preciso saber o que está se financiando. É um instrumento que tem essa preocupação. Qual é a atividade ruralista que estamos financiando? Aí vamos lá para a lei do agro para olhar os requisitos da cédula imobiliária rural. Aí, requisitos da cédula imobiliária rural. Tem a finalidade agrarista, ruralista? Não. Mas tem o quê? Requisito a identificação do patrimônio rural em afetação e autorização irretratável para que o oficial de registro de imóveis processe em favor do credor o registro de transmissão da propriedade rural. Então, esta cédula não é focada na produção como eram as cédulas anteriores, onde o Estado dizia: eu estou criando esses instrumentos para que a agricultura seja financiada. Aqui, o recado é outro. O Estado está me dizendo: eu estou criando essa cédula para que o credor tenha tranquilidade em relação à sua garantia. E isso, para mim, muda totalmente a ótica do crédito rural de hoje em dia. Porque eu tenho um foco na garantia cada vez mais fortalecida para o credor e pouco me importa, não se preocupa tanto com a finalidade, com aquela questão do desenvolvimento econômico, social que nós tínhamos quando nós estávamos com o país em construção. Pior do que a... Diga. Doutor, mas você não acha me corta de vez em quando porque eu falo mais. E quando a gente está falando de patrimônio de afetação, o produtor rural fica um pouco desassistido? Porque eu entendo que que se acontecer alguma coisa, que ele não conseguir pagar a dívida, ele realmente entregou o bem dele e nós vamos ver a consequência disso só lá na frente. Recentemente chegou no meu escritório um produtor que precisava financiar alguns milhões lá no Mato Grosso e ele tava super convencido que ele poderia dar a terra dele, porque não vai acontecer nada. Eu falei, mas se acontecer, você vai perder tudo. Ele falou, não, mas eu vou pagar. E já era uma exigência do banco. Essa percepção que eu acho que aí que reside esse amadorismo que nós não precisamos mais ter, não podemos mais ter. Porque assim, ó, tu não podes fazer um financiamento desse porte de milhões acreditando que vai dar certo. Tem que saber que tu está correndo o risco. Princípio básico da teoria da agrariedade, a produção rural está sujeita ao risco biológico. E agora, não só isso, hoje em dia, um sem fim de fatores, por exemplo, a variação cambial, né? A variação do preço. Na verdade, ele justificou, ele falou assim para mim, não, doutora, aqui não perde safra, não. Eu posso fazer, aqui não perde safra. Não perde até o dia que perder. Não perde até o dia que perder. Quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul, há quantos anos nós vimos com boas safras? Esse ano foi horrível. Nós tivemos uma estiagem que a safra foi muito ruim. Todo mundo acionando seu segurinho, quem tinha lá para o agro, viveu, né, conseguiu se safar por ali. Então, assim, ó, até dentro dessa ótica,
O direito à prorrogação do credor, ele deixou de existir? Não, não deixou de existir. Só que se eu não movimentar os mecanismos antes do vencimento, eu não consigo mais correr depois, né? Porque eu não vou. O que acontece bastante? O produtor lá no pignoratício hipotecário ele não pagou, o banco executou e ele vai alegar lá nos embargos que ele tinha direito a prorrogar. Não é normal, a gente faz isso no escritório o tempo inteiro. Só que agora, com uma garantia fiduciária, não vai mais ter embargo, não vai mais ter execução. Ele tem que se mexer antes. Então, é como esse caso que eu te falei do produtor que nós atendemos esse ano. Ele estava esperando o oficial de justiça citar ele e a terra já tinha sido consolidada. Então, aqui nós temos uma situação em que mais ainda é importante ter boa assessoria, pessoas que consigam cuidar de ajudar o produtor na gestão do negócio, para que ele possa subir no trator e fazer a atividade agrária dele com uma tranquilidade absoluta, né? Porque vai ter alguém fazendo essa análise do negócio dele. Um detalhe aqui que eu me lembrei da CIR, da Célula Imobiliária Rural, é que diferente da alienação fiduciária, na alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade pelo banco, eu não tenho saldo. Então, a minha conta acabou com a consolidação. Aqui na CIR, na dobradinha CIR e patrimônio de afetação, se o produto, a receita daquele leilão administrativo que o banco fizer não for suficiente para pagar a conta, execução do saldo remanescente. Então, aí, veja como ela é mais agressiva do que a própria alienação fiduciária. Ainda com expressa vedação a situação de recuperação judicial. Então, se o produtor rural entra com a recuperação judicial, nós temos o vencimento antecipado da dívida e a garantia de que essa dívida não vai entrar no rateio, no quadro geral de credores da alienação, da recuperação judicial. Então, todo o sistema se estabeleceu para dizer, olha, ou tu paga ou tu paga. Basicamente é isso. É exatamente. E eles estão achando que é uma grande vantagem. Não dá para dizer que não tem vantagens. Eu não vou ser tão intransigente nesse sentido. O fato de você dispor só de um pedaço do imóvel para garantia é uma vantagem, sim, porque até então tu tinha que dar matrícula cheia em alienação fiduciária. Então, às vezes, o pessoal tinha uma propriedade toda divididinha em pequenas áreas, porque ia dando fracionado como garantia. Agora eu tenho a possibilidade de dar uma garantia suficiente para aquele financiamento sem usar toda a minha propriedade, né? Então tem vantagens. A vantagem da virtualização dos processos é legal. Poder emitir esses títulos de forma virtual, de forma remota. A própria CPR, que também virtualizou, já vem sendo um título eletrônico e o futuro caminha para ela ser totalmente eletrônica, já circula direto na bolsa, já pode inclusive facilita a emissão do CRA, que é um outro título, né? Junta-se um monte de CPRs, uma securitizadora emite um CRA, joga na bolsa, traz recursos para o agronegócio. Então, nós não podemos não vou ser tão puxar para esse lado assim, no sentido de que tudo é contra o produtor. Tem muito produtor trabalhando muito bem, com uma boa gestão do seu negócio, está trabalhando muito bem. Agora, o que eu acho que falta é colocar essas cartas na mesa e explicar para o produtor, olha, a regra do jogo é esta. Não deixar ele acreditando numa situação que não existe mais, essa situação de amadorismo, como eu falei várias vezes aqui. Então, nós precisamos ter um produtor consciente das regras do jogo, para ele decidir se quer jogar esse jogo ou não, dessa forma como está sendo proposto. Doutor, nosso tempo aqui está acabando, eu acabei de ver. Nós temos aqui 2 minutos só para encerrar, senão o Instagram vai derrubar a gente. Então, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor, a aula que o senhor deu. Nós precisamos marcar, porque o assunto é muito longo, para
para prorrogar numa próxima oportunidade, mas eu agradeço a sua disponibilidade, a sua simpatia, tá sempre apoiando a nossa comissão. Então, eu, em nome da comissão, eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Poxa, eu que agradeço, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer. Eu acompanhei alguns dos comentários aqui, mas eu vi os colegas que estão presentes, colegas muito atuantes no agrarismo pátrio aqui, então fico muito honrado por ter um público do naipe dos colegas que estão aqui presentes. Eu só queria fazer já que está encerrando aqui, ó, este livro aqui, tomara que não esteja, está espelhado, né? Mas é o Agronegócio, o Direito à Interdisciplinariedade do Setor, um livro organizado pelo Pedro Puccini. Aqui dentro tem um capítulo exatamente sobre isso que nós falamos hoje, sobre as garantias do crédito rural. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, fica aí o marketing pessoal, esse assunto está nesse livro aqui. Então, eu agradeço a presença de todos. Quem não segue ainda o Torma, nós vamos colocar na descrição do vídeo. Sigam a comissão. Em nome da comissão, eu agradeço a presença de todos. Boa noite para vocês. Boa noite, doutor. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Abraço para todo mundo.